Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo, canal Luz no fim do túnel. Hoje é 1º de novembro, começou o mês de novembro de 2024. Hoje é uma sexta-feira, estamos aqui em Santos, no litoral paulista. Está nublado aí por volta de mais ou menos nublado, 23 graus. Bom, hoje é mais um vídeo dedicado à geopolítica. Abordarei aí como é que a mídia ocidental agora está mudando um pouco a sua narrativa. E também na segunda parte do vídeo pretendo analisar aí como é que está caminhando o processo do Tribunal Penal Internacional, movido aí pela África do Sul, né? Bom, então guerra da Ucrânia, né? Vamos analisar aí alguns aspectos recentes desta guerra do imperialismo, que se pode dizer anglo-sionista norte-americano contra a Rússia. Um dos erros mais evidentes da Ucrânia, quando rompeu com o tratado de paz proposto pela Rússia lá no início de 2022 e que foi vetado aí por tipos libidinosos, né, como Boris Johnson e Antony Blinken, né? Um dos erros da Ucrânia foi a própria doutrina de guerra praticada pela Ucrânia, o próprio modo de se travar a guerra. Se não vejam, a Ucrânia avaliou mal qual que era o propósito desta guerra. A Ucrânia se concentrou, ela acreditou que ela deveria retomar o território que a Rússia ocupou, né? Já a Rússia, veja, ela estava muito mais interessada no próprio atrito, na própria guerra, na própria fricção, no embate em si. Então vocês vejam que as perspectivas eram diversas. Então as tropas ucranianas, incluindo aí os equipamentos, a munição, os vários técnicos, a mão de obra, enfim, veja, eles estavam ignorando a própria guerra. Agora passaram a admitir agora, 2 anos depois, que se trata de uma guerra de atrito. Não se trata de conquistar território para a Rússia, mas de destruir as forças do oponente. Parece algo pueril, mas faz toda a diferença se você está numa guerra. Quem que está dizendo isso? Não sou eu, é a revista The Economist. A revista está afirmando isso daí agora, que a Rússia quer mesmo é destruir as forças armadas da Ucrânia, desarmar completamente o país aí nazi-volk, né? Volkista, nazi-volk, né? E está fazendo exatamente isso daí mesmo, né? A Ucrânia está começando a fraquejar, né? Veja, a Ucrânia não tem produção industrial militar comparável à Rússia. O próprio Ocidente não parece capaz de igualar a produção industrial militar massiva do URSS, né? O Royal United Service Institute é um think tank, né? Fica em Londres, capital do Reino Unido, da Inglaterra. É financiado pelo governo dos Estados Unidos. Então veja, o governo americano e o britânico são os maiores fabricantes de armas do mundo. Bom, isso posto, veja, o think tank identificou várias razões para o declínio aí da sorte da Ucrânia, né? Declínio que se deu ao longo da duração deste conflito. Esse declínio não é algo repentino ou novo, simplesmente a mídia ocidental está finalmente admitindo que há um déficit militar. E a novidade aí é que a mídia ocidental agora está admitindo. Hoje, os drones de reconhecimento russos estabelecem uma vigilância contínua e densa lá na Ucrânia, sem dizer que esses drones são complementados aí com mísseis contra a artilharia ucraniana que está na retaguarda ou então contra as tropas que estão na frente, permitindo que a Rússia avance lenta e constantemente em pequenas unidades, muitas vezes usando motocicletas, uma vez que os tanques são fáceis de detectar, né? Veja, a mídia Disneylândia então pregou que a Rússia usava motocicletas, né, porque não tinha mais veículos blindados. Bem, acontece que eles estavam usando motocicletas porque fazia mais sentido estratégico e tático, era mais eficaz. Bom, a Ucrânia tem um estoque limitado de projéteis. Já a Rússia tem muito fogo de projéteis, bem como tanques, veículos blindados. De fato, quanto menor o poder de fogo e de blindagem,
por exemplo, que estiver disponível para a Ucrânia, maior será a dependência da infantaria e maiores serão as baixas. A Rússia está expandindo a sua artilharia e projéteis de artilharia. Então, mesmo que a Ucrânia dobre a sua produção de projéteis de artilharia, digamos, vamos dizer que ela dobre em 1 ou 2 anos, ainda assim estará fazendo menos projéteis de artilharia do que a Rússia está fazendo agora mesmo, né? É complicado, né? A defesa da Rússia utiliza muitos velhos depósitos da União Soviética. Alguns desses estoques estão ficando baixos em áreas críticas, como veículos blindados, por exemplo. Também daí o uso de motocicletas, né? Por exemplo. No entanto, ainda superam em muito a produção ocidental. A União Europeia afirma que está fabricando mais de 1 milhão de projéteis por ano. Ora, a Rússia ela fabrica 3 milhões por ano, 3 vezes mais, né? E a Rússia está recrutando cerca de 30 mil homens por mês, diz um funcionário da OTAN. Isso não é suficiente para cumprir as suas metas, diz um outro funcionário da OTAN, né? Bom, segundo essas fontes, aí, as perdas da Rússia foram enormes nos últimos meses. Então ninguém sabe como é que eles afirmam isso, com base em que evidências, né? Bom, a Rússia não vai poder lutar para sempre, todo mundo sabe disso. Nenhuma guerra dura para sempre. Mas tudo indica que, nas tendências atuais, o ponto de ruptura da Ucrânia vai vir primeiro do que o da Rússia. Moscou parece estar apostando aí que pode atingir seus objetivos no Donbas no próximo ano e impor uma taxa de baixas e a degradação material das forças armadas ucranianas o suficiente para que não seja mais capaz de impedir novos avanços. Ou seja, ela vai degradar de tal forma as forças armadas da Ucrânia que as forças armadas da Ucrânia não vai ser mais capaz de impedir o avanço rápido das forças russas, que é o que está acontecendo agora, né? Isso vai dar à Rússia uma grande vantagem em quaisquer negociações que se seguirem, né? Então esse é todo o desespero aí do Jázaro Zelensky, né? Que ele não vai ter nada para negociar se a guerra continuar mais muito tempo, né? E ao mesmo tempo o Ocidente ele aposta que o prolongamento da guerra vai ser desgastante para a Rússia até um ponto que ela não vai conseguir mais suportar, porque são 40 países aí enviando armas, dinheiro, mercenários, e que em algum momento ela vai sossobrar, mas quem está sossobrando é a Ucrânia. Então é uma aposta complicada, porque a Rússia não mostra sinais de arrefecimento. Pelo contrário, ela mostra um sinal constante de avanço, né? Inclusive de produção, né? E agora eles estão dizendo que a Coreia do Norte está enviando soldados, enfim, é difícil saber a procedência dessa notícia, se é real, se não é, nós não sabemos, né? Bom, tudo indica aí que esse conflito vai ser resolvido no campo de batalha e a favor da Rússia, tudo indica. Então o Ocidente também corre um risco muito grande em querer prolongar a guerra para desgastar a Rússia, primeiro porque esse desgaste não está ocorrendo. A Rússia era a quinta maior economia do mundo, agora é a quarta, segundo o FMI, né? Então, se continuar a guerra, talvez ela venha a ser terceira aí no próximo ano, né? Bom, também apareceram artigos aí no The New York Times, né? O Zelensky foi chamado de irrealista, indivíduo que vive uma fantasia, né? Um indivíduo que está sem opções, que depende inteiramente da ajuda do Ocidente. No entanto, ele só fala em plano de vitória. Então, bom, vamos aguardar. Tudo indica que a guerra vai sobreviver aí a eleição aí do McDonald, né? Deve adentrar aí o ano de 2025. Bom, agora vamos à segunda parte do vídeo. Veja, vamos tentar responder aqui dentro de uma concepção técnica, jurídica e baseada em evidências o mais científica possível. Se o que Israel faz no Oriente Médio é ou não é um genocídio? Vamos tentar responder, né? Bom, Israel alega em sua defesa, entre vários argumentos, que a população palestina cresce muito. Veja, isso é um argumento, só faz crescer desde 1948. Ela usa isso como um argumento, né?
Esse foi o principal argumento da defesa israelense, ou seja, o povo palestino existe. Esse é um argumento, foi usado como um argumento. Quer dizer, os homens se casam com as mulheres, né? É um povo muito tradicional. Né? Os palestinos são os cristãos primitivos lá da época que Cristo nasceu. Né? Pasmem, eles constituem famílias, hein? Veja, eles têm filhos, filhas. Isso é absolutamente intolerável para os israelenses. Né? O povo mais progressista e gaysista da face da terra. Né? Ele acha isso um absurdo. Né? Bom, tecnicamente, então, estamos diante de um genocídio e de um Estado terrorista. Né? Veja, existe uma convenção que trata do genocídio, é o Tratado de Roma. Pois bem, Israel não faz parte, não é signatário, mas vamos à definição. Veja, o tratado define o crime de genocídio de um modo amplo e abrangente. Então, a África do Sul, ela pôde processar Israel como Estado genocida com base, né, na Nakba, né, o genocídio de 1948 e 1949, né, com base no Tratado de Roma. Muitos se perguntam como é que Israel, que não aceita a jurisdição da corte aí, internacional, do Tribunal Internacional, está lá no banco dos réus. É por causa da Convenção do Genocídio que Israel ratificou no final dos anos 40. Veja, então ele ratificou uma convenção, um tratado. É chamada de Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Veja, essa convenção foi adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, logo após os horrores da Segunda Guerra Mundial. E Israel ratificou com muita glória, né? Porque ele se sentia que o homenageado da festa era ele, em função do Holocausto que os judeus haviam enfrentado na Alemanha nazista. Contudo, porém, entretanto, todavia, enfim, por força dessa convenção, o crime de genocídio vale para Israel também. Quando Israel pratica o genocídio e o pratica em todo o seu horror e esplendor, ele se torna um Estado criminoso, um Estado genocida e um Estado terrorista. Né? Não é somente matar pessoas, isso inclui também o deslocamento forçado, a intimidação de população civil e desarmada e inofensiva, a submissão, né? A privação de água, de energia elétrica, a privação de provimentos de sustento, de alimentos, a liberdade física. Se criaturas como Netanyahu e o seu psicopático ministro da guerra, se essas criaturas tivessem lido a Convenção do Genocídio, lido a tipificação do genocídio na Convenção lá dos anos 40, não teriam agido tão rigorosamente do modo prescrito e condenado pela Convenção? Não, parece que eles mesmos se esforçaram tremendamente para entrar com justeza no tipo penal do genocídio, tal como está descrito pela Convenção. É como se eles tivessem decorado aquilo lá e falado, nós vamos fazer exatamente isso daqui. Não é exagero. Veja, os sionistas agiram, eles agem como se a Convenção do Genocídio fosse um roteiro que eles devem seguir. Tudo que ali está tipificado como genocídio, os israelenses praticaram contra os palestinos. Seria um roteiro que eles procuram seguir à risca, inclusive, de modo a praticarem tudo o que existe de mais abominável no mundo. Segundo sua psicologia, né, há uma diferença se são eles que praticam aquilo. Porque eles se sentem no direito e no dever de fazer aquilo. Em outras palavras, usaram a Convenção do Genocídio como um roteiro, uma vez que se considera um povo escolhido, acima dos demais. Os demais, então, devem perecer e agradecer ainda por isso, ou se submeter totalmente, na melhor das hipóteses, como servos ou escravos obedientes. Não só apenas em ações, mas em palavras também. Veja, aquilo que o Netanyahu diz sobre o povo palestino, aquilo que o seu ministro da guerra diz. Veja, parece que essas palavras aí contaminaram muita gente em Israel, né? Ao longo de muitas décadas, inclusive, uma vez que o sionismo prega as mesmas coisas desde o final do século XIX, desde o início do século XX. Então, o Ocidente ele assiste aí bovinamente o hediondo crime, porque o Ocidente concorda com a definição do ministro da guerra israelense, quando no seu delírio supremacista ele afirma que os palestinos não são seres humanos. Ele falou isso explicitamente. Ele disse que os palestinos não são humanos. Segundo o hediondo Estado sionista, eles são animais, né, e portanto devem ser abatidos como os animais de corte devem ser abatidos.
Ele falou isso, o ministro da Guerra lá do Netanyahu. E daí o governo sionista anuncia que não haverá água, nem energia elétrica, nem recursos, nada para os animais, porque quer exterminá-los, simples assim. Desculpe. E a sua imprensa, aliás, dominada por eles mesmos, né? Não consegue mais esconder o óbvio, ou seja, todos vemos diariamente a destruição de hospitais, de escolas, de agências das Nações Unidas, de bairros civis, de mulheres, idosos, crianças, às dezenas de milhares. Na mente supremacista sionista, isso é algo normal, pode parecer algo normal, necessário. Inclusive, parece que alguns, mesmo a gente vê alguns rabinos aí, dizendo que isso é agradável ao seu Deus, né? Mas para o mundo é simplesmente o mal do mundo, né? Para o mundo tal como a gente o compreende, né? O procedimento mais maligno concebido aí pela mente humana. Isso não pode ser normalizado. Se os grandes responsáveis por este horrendo genocídio, os agentes diretos, patrocinadores, colaboradores, não são punidos exemplarmente, não faz nenhum sentido se falar em um direito internacional, né? Em tratados, em cortes penais, em ordem internacional. Veja, o Ocidente coletivo, ele crê que poderá seguir mentindo aos cidadãos, por exemplo, mentindo para os estudantes de direito, que existe uma ordem jurídica internacional, que existe uma organização internacional, inclusive que congrega todos os países do mundo, cuja missão seria garantir a paz e a segurança, a base do direito e do ideal de justiça. E este mesmo direito estabeleceu como base de sua atuação o respeito aí pelo velho princípio da autodeterminação dos povos. Portanto, deveria haver dois estados, desde o começo. Só que os sionistas impediram isso daí, pois já estava em sua doutrina, já no século XIX, queriam tomar à força as terras palestinas. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela está desmoronando depois desse episódio grotesco e continuamente grotesco representado por Israel no Oriente Médio. Veja, nunca um secretário-geral da ONU sofreu tanto quanto tem sofrido o Antônio Guterres nesses últimos 14 meses de guerra contínua, por conta do genocídio pregado e assumido por Israel. Essa catástrofe que se prolonga desde 1948, que agora intensificou. Nunca as coisas foram tão ruins para a ONU como agora. O seu futuro parece ser a obsolescência, o desaparecimento. As pessoas, as classes dominantes do Ocidente, elas perderam toda a dignidade. Não sentem nenhuma vergonha de protegerem massacradores de crianças, mulheres e idosos, de massacrarem pessoas absolutamente comuns, exatamente como nós mesmos. As lideranças ocidentais perderam a vergonha, o rei está nu. Continuando, o Bill Clinton, não confundir com o Bill Gates, hein? Pois são muito parecidos, né, os dois Bills, né? Pois bem, o tio Bill é ele um dos grandes mentirosos aí da história política americana, né? Tratava lá uma secretária nos saguões da Casa Branca, né? História bem conhecida. Andou dizendo que o Hamas se esconde no meio do povo, por isso Israel é obrigado a matar o povo. Ele falou isso daí no palco lá, com uma plateia, né? Ele disse isso daí. Se eu estivesse lá na plateia, bom, Deus me livre de estar numa plateia aí do Bill, né? Bom, eu diria, senhor Bill, se houver um combatente do Hamas escondido aqui neste auditório cheio, o senhor naturalmente vai autorizar que todos sejamos abatidos, incluindo o senhor mesmo, né? Não é assim? Afinal, é preciso matar o combatente do Hamas, não é mesmo? Mesmo que tenha alguns danos colaterais, né? Bom, eu tenho certeza de que ele iria desconversar se eu perguntasse isso daí, né? Talvez ele falasse do seu casamento com a Hillary, ou as suas ações do BlackRock, eu ia desviar o assunto, enfim. Bom, ao contrário, continuando então, ao contrário da pouca vergonha que foi a participação, a pouca vergonha, né? Que foi a participação, a não participação do Brasil em Kazan, na Rússia, onde defendeu o imperialismo americano contra a Venezuela, país irmão nosso aqui da América Latina. O Brasil se portou com dignidade em outro campo, né, ao condenar as ações infernais de Israel. Né. Por isso, o Celso Amorim, né,
que é o nosso homem forte aí da diplomacia brasileira internacional, né, tenha sofrido continuamente agressões da parte da extremo-direita brasileira, que é toda ela fanaticamente pró-americana e pró-sionista, né? Bom, vamos à lei. Vamos voltar ao assunto principal. O que acontece se Israel for condenado? Qual é o efeito prático dessa condenação? Porque pessoas podem ser presas, mas o que acontece com estados que são condenados, como foi o caso da Alemanha nazista? Vejamos, no processo da Corte de Haia, na Holanda, o processo por genocídio é movido e empreendido pela África do Sul. E a condenação por genocídio do Estado de Israel resultará em diversas sanções ao Estado terrorista, por ordem da Corte. A recomposição do status quo quanto à situação territorial dos territórios ocupados será atualizada. Por exemplo, os territórios roubados na Cisjordânia e na faixa de Gaza deverá voltar aos palestinos. O Estado de Israel, na pessoa de seus patrocinadores financeiros, terá que arcar com todo o prejuízo aí da realocação das pessoas, das mudanças. Não faz sentido, né, exortar as comunidades árabes pelo mundo afora irem lá em Gaza, Cisjordânia, Líbano, a arriscarem o seu bem mais precioso, as suas vidas, a fim de consertar o que esses fascínoras militarizados fizeram, hein? Bom, é preciso pôr na conta de quem fez o estrago as consequências do estrago. Se isso não acontecer, veja, isso poderia perfeitamente acontecer por obra do Conselho de Segurança da ONU. Aí veja bem, o artigo 94 das Nações Unidas diz textualmente que as decisões da Corte Internacional de Justiça têm de ser cumpridas. Está lá, na Carta das Nações Unidas, na Carta Fundacional das Nações Unidas. E se o Estado condenado deixar de fazer alguma coisa ou fizer alguma coisa que não pode fazer, e se não deixar de matar as pessoas, e se ele começar a condenar as próprias vítimas, se colocando acima do bem e do mal, se ele rescindir no mal, o que é certo em se tratando de um Estado supremacista, que ele vai rescindir, né? O artigo 94 diz que se o Estado recalcitrante, depois de uma condenação pela Corte de Haia, permanecer na situação criminosa, o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve tomar as medidas adequadas para forçar o cumprimento da decisão. E aí você se pergunta, né? Como é que o Conselho de Segurança da ONU poderia tomar uma decisão de execução contra Israel se os Estados Unidos da América usassem do seu poder de veto, como fizeram essa semana, para vetar o fim das sanções em Cuba? Obviamente os Estados Unidos vão vetar, né, o processo movido aí pela África do Sul, né, a execução da pena por parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Eles vão vetar porque são completamente dominados pelo lobby sionista ou neocon. Ora, países como a Grã-Bretanha ou a França teriam o desplante de censurar o criminoso veto da Casa Branca? Eles vão enfrentar o tio Sam, o Rabino Sam. O poder de veto dos Estados Unidos da América em favor do genocídio desmoralizaria por inteiro a ONU. E nesse caso, o qual já se pode prever, destrói completamente a ordem jurídica internacional. E é isso que está em curso, a destruição da ordem jurídica internacional. Só existe uma entidade no mundo que se pode contrapor ao mundo ocidental, o qual insiste em normalizar, em legalizar o genocídio. Só há uma entidade no mundo que se pode contrapor a essa infâmia, né? E se chama BRICS. Se o BRICS continuar crescendo, o sistema supremacista sionista americano estará em xeque, né? Gostaria que fosse um xeque-mate, né? Não. O surgimento na cena internacional de forças que se contrapõem a essas abominações é tudo o que resta à humanidade. Lembrem-se, Israel e os Estados Unidos fomentaram, patrocinaram e abençoaram o mais perverso genocídio dos tempos modernos. A Corte Internacional de Justiça pode emitir ordens imediatas, são decisões inapeláveis. O Conselho de Segurança da ONU é obrigado a implementá-las. O Conselho de Segurança é incumbido pelo artigo 94 da Carta das Nações Unidas, de dar efetividade
ao que a Corte Internacional decidiu. Não necessariamente na sentença final, em tudo aquilo que a Corte determine no curso do processo. Ela tem que ir cumprindo a lei, né? E ela pode fazê-lo, sem dúvida. Veja, a África do Sul está ali o tempo todo insistindo em medidas cautelares. Ou seja, não é por falta de provocação que a Corte vai silenciar e não vai fazer nada. Contudo, a Corte não determinou o cessar-fogo imediato, pois, pasmem, alguns juízes por lá estão indecisos, né, ou receberam certas ameaças, né? Então não dá para dizer com segurança que a Corte está em busca de justiça ou é capaz de exercer a justiça. As forças do establishment, do sistema anglo-sionista americano no cenário internacional, ainda são muito pujantes, são muito intensas, eles são muito fortes. Agora, como não parece ser possível uma solução judicial, qual solução seria possível para deter o genocídio contra o povo palestino? E agora contra a escalada contra o Líbano? A escalada contra o Líbano parece que já houve um recuo aí dos Ayos, hein? Graças à ação do Hezbollah. Na faixa de Gaza e na própria Cisjordânia ocupada é que o problema é mais sério, porque não dá para imaginar uma recomposição de Israel com a ideia primária do direito à vida. Se se tratar de um outro povo, ele não vai admitir o direito à vida, né? Dada a sua mentalidade escatológica, apocalíptica, supremacista, talmúdica e tudo mais, né? A parte da catástrofe imposta à faixa de Gaza, o que acontece na Cisjordânia é que é ocupada por colonos extremamente hostis, agressivos, brutais, armados, que ofendem, agridem, arrebatam e esbulham o território do pouco que sobrou para os palestinos. Tudo isso ocorre com o sorriso amarelo do Ocidente, com a cara patética com que o Ocidente patrocina, abona e abençoa toda essa parafernália ilegal de Israel com a ajuda armada dos Estados Unidos. Não sabemos o que vai acontecer. Muitos analistas acham que as coisas chegaram a um ponto intolerável, para dizer o mínimo, né? Quando chamamos aí a natureza do sionismo de supremacista, que é uma demência racial insanável, psicopática, isso não é um exagero, nem uma figura de linguagem, é a literal descrição da realidade. O número de pessoas mal formadas e mal informadas, né, que temos no mundo hoje, particularmente no Brasil, né, e que encaram tudo isso conforme a propaganda da mídia, é um colosso. Pessoas que se dizem cristãs defendem o latrocínio em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, são simplesmente pessoas anormais, né? Bom, existe gente da Opus Dei que também patrocina a ideologia sionista. E também muitos ateus também, né? Bom, do ponto de vista político, o que temos é um quadro de ultra-extremo-direita e converge, graças à interminável propaganda aí nas igrejas, assembleias, templos e seitas, né? E também entre ateus, cristãos, evangélicos e católicos. Já estamos terminando, né? Veja, a extremo-direita converge admiravelmente quando sustenta essas políticas aí e tenta infligir esse tipo de realidade. Tenta implantar na cabeça dos incautos, dos que não leram nada, dos que não entenderam nada, dos que não sabem de nada e desfilam por aí. Fazem até passeatas com a bandeirinha e tudo, né? Louvando um hediondo crime, um pavoroso genocídio. Chamam isso de defender a raça escolhida, a terra prometida e toda aquela parafernália, né? As cabeças lúcidas que existem no Brasil entendem o que significa massacrar 46 mil pessoas civis. Não são combatentes, não, não. Em Gaza, 46 mil. Esse é um dado oficial. A realidade pode ser pelo menos 3 vezes esse número. Tudo consiste, no final das contas, né, em desejar que as pessoas que se disseram escolhidas por Deus fossem pessoas decentes, né? No final das contas, é só isso que a gente sonha com isso, né? Que essas pessoas fossem minimamente dignas e decentes. E não é o que elas são, né? Bom, pessoal, então é isso. O vídeo ficou com 30 minutos. Chegamos ao final deste vídeo. Não vou fazer mais análises hoje, né? Mas amanhã nós continuaremos com o nosso canal aqui, né? Se você gostou do canal, dos nossos conteúdos, dá o like, pessoal. O like é de graça, hein? Verifique se você está seguindo o canal, hein? Não vai me deixar na mão, hein? Olha lá, pessoal. Traga seguidor para o canal, faça um comentário aí, hein? Isso é a única forma da gente crescer com
com esse público maravilhoso que nós temos aqui, né? Nesse canal diferenciado. Nós temos seguidores lá em Angola, em Moçambique, na Alemanha, em Portugal. Então, vamos em frente, pessoal. Vamos unificando aí a comunidade da fala portuguesa no mundo para tomar consciência dos riscos que nós corremos hoje neste mundo perigoso que nós vivemos. Então, muito obrigado a todos. Canal aqui de livre expressão, livre comunicação. Canal de mídia independente, de mídia alternativa. Conto com a tua ajuda. Quem quiser ajudar o canal, tá aí o Pix. Depois eu vou fazer no próximo vídeo, eu vou citar o nome das pessoas que ajudaram o canal. Pessoal, então é isso. Vamos em frente. Obrigado a todos. Aí até a próxima e fiquemos com Deus.